Salve, gurizada, como é que vocês estão? Tô de volta aqui hoje porque eu tava hoje de manhã, eu não dormi à noite, então de manhã ali, umas 7 da manhã, eu tava no Twitter, tava pesquisando as notícias de Fórmula 1, falando que o Giovinazzi ia ficar na Alfa Romeo e tal. E aí eu me deparo com um tweet falando sobre o esquema do SUS de quarta-feira, perdão. E aí eu falei, cara, tem muita coisa errada nesse tweet e eu vou dar uma pesquisada para fazer um vídeo sobre, para tentar ajudar vocês a entender um pouquinho. Vamos pro nosso glorioso PowerPoint? E o assunto de hoje vai ser como que é financiado o SUS, nosso glorioso Sistema Único de Saúde, que a galera paga pau pra caralho. O tweet em questão foi esse aqui, eu não vou ler inteiro, eu vou ler um pedaço com vocês, que é a primeira parte ali, ó. Vocês sabem de onde vem o dinheiro do SUS? Então, vem de impostos de bens e serviços, vem desde uma simples caneta até um carro. Em resumo, você paga o SUS em prestações que muitas vezes nem percebe e nem entra na ponta do lápis no seu orçamento mensal. Quer acabar com o SUS? E aí ele fala um monte de asneira depois, que não tem embasamento econômico nenhum. Então, vamos lá. Acabei não falando dos tópicos, né? Vou voltar aqui. O que eu vou falar nesse vídeo? É de onde vem o dinheiro, como ele é distribuído e qual a participação de cada parte que contribui no SUS. Então, de onde vem o dinheiro? Primeiramente, ele vem da União, da emenda constitucional. A União, no caso, o governo federal, tá? Só para deixar isso bem claro. A emenda constitucional número 29, que estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do PIB. Isso quer dizer o quê? Se no ano anterior foi gastado 100 bilhões e o PIB cresceu 2%, o gasto com saúde tem que crescer 2% também, tá? No caso, os 100 bilhões mais 2%. Os estados também contribuem com 12% de suas receitas para o financiamento da saúde e os municípios precisam aplicar pelo menos 15% das suas receitas, tá? E aqui tem as receitas de cada um que são direcionadas para a saúde especificamente, tá? Parte deles, né? Óbvio que tem outros N impostos em cima disso, mas eles não são direcionados tanto para a saúde quanto esses são, tá? Eu não vou falar de todos, eu vou focar especificamente em dois aqui, que é a COFINS e a CSLL. Por quê? Vocês lembram que há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre salários, na média de salário, como isso impacta na vida do ser humano brasileiro e tudo mais? Isso aqui tem bastante a ver com isso, tá? Não é só isso, mas tem uma certa relevância dentro do cenário de salários, digamos assim. O que é cada um? Eu não vou falar de todos, senão esse vídeo vai ficar com 2 horas e meia e vocês não aguentam olhar pra minha cara por tanto tempo. Acho que nem uns 10 minutos vocês estão aguentando ultimamente. Mas eu vou falar especificamente aqui de três, depois eu vou falar aqui nessa tela de um e depois da COFINS e da CSLL. Aqui eu vou falar da CPMF, o que foi? Até eu errei aqui, era para ter botado 2010. Contribuição provisória sobre movimentação ou transação de valores e de créditos. O que isso significa? Basicamente, toda movimentação financeira que acontecia dentro do país era taxada de alguma maneira. Absolutamente tudo. Toda vez que o dinheiro trocava de mão, ele era tributado de alguma forma, tá? Aqui já fala sobre um pouco do COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social em primeiro lugar? Engloba previdência, assistência social e saúde, tá? Esses três campos formam a Seguridade Social. É uma contribuição federal brasileira de natureza tributária incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a Seguridade Social, a qual abrange previdência, saúde e assistência social pela Lei Complementar número 70 de... Tem aqui as bases de cálculos que eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar basicamente o que é o COFINS. Ele é um imposto sobre o lucro bruto da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu tive 10 milhões de reais de lucro, não de lucro, de receita bruta, perdão. Lucro é uma coisa, receita é outra. De receita bruta, ou seja, eu fiz 10 milhões de reais, mas ainda não tirei os meus gastos para fazer esses 10 milhões renderem. O meu tributo do COFINS vai ser sobre essa receita de 10 milhões, ou seja, minha receita bruta de quanto eu ganhei naquele mês, né? E tem aqui o faturamento mensal e possibilidade não cumulativa, COFINS sobre importação e tudo mais. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, eu não vou aprofundar tanto para o vídeo não ficar tão longo, mas vocês conseguem pausar aqui e ter um pouquinho mais de noção como é que funciona. Aqui sobre a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Qual que é a diferença da CSLL para o COFINS? O COFINS, perdão, era sobre a receita bruta, ou seja, tudo que a empresa ganhava naquele mês. A CSLL é sobre o lucro dela, ou seja, o quanto ela ganhou menos o que ela gastou naquele mês.
Ou seja, se a minha empresa ganhou 10 milhões de reais, mas eu gastei 8 para manter ela, com N coisas diferentes, a CSLL vai ser sobre esses 2 milhões que sobraram. Não é exatamente isso, tem outras coisas, mas a grosso modo é isso, tá? Destinado ao financiamento da Seguridade Social também. É outro imposto que foi criado para a Seguridade Social junto com a Constituição de 88, que ali... Eu não sei se o SUS nasceu em 88 com a Constituição, tá? Mas a CSLL foi criada para a Seguridade Social. E a sua alíquota varia entre 9% e 20%. Isso aqui é para as empresas, tá? Isso aqui é o que as empresas pagam. Aqui embaixo tem uma taxa de 32%, que é sobre pessoas jurídicas que exercem atividade de prestação de serviços em geral. Tem várias exceções aqui, eu não quis botar para novamente não ficar tão longo, mas dá para ter uma noção que é, por exemplo, serviço hospitalar, serviço de limpeza, esse tipo de coisa não paga, e CSLL nesses 32% paga sobre a receita bruta, aí no caso os 12%, tá? E aqui eu botei uma curiosidade. Em maio de 2015, a presidente Dilma Rousseff, através da medida provisória 675, aumentou a alíquota da CSLL para instituições financeiras de 15% para 20%. Lembram que foi mais ou menos nessa época que estourou um pouco a questão do impeachment dela? Por que, que isso estourou mais ou menos nessa época? Não foi exatamente aqui, acho que foi até um pouco antes, um pouco depois, não lembro agora. Mas isso aqui foi algo que foi muito ruim para ela dentro do mercado financeiro. Por quê? Dois dos principais financiadores privados das campanhas da Dilma eram o Itaú e o Santander, se eu não me engano. O Itaú, eu tenho certeza que a Cátia Abreu chegou a tirar foto abraçada com o Lula. Porque a Cátia Abreu era, se não me engano, presidente do Itaú no Brasil na época. E quando você aumenta 5% de imposto sobre quem está financiando você, isso não vai pegar muito bem, né? Então foi mais ou menos nessa época, esse foi um dos gatilhos para sair o negócio do impeachment. Aqui, contribuição das partes. Aqui começa um problema de datas, tá? Como, pelo que eu entendi pesquisando, algumas dessas pesquisas são feitas de maneira independente sob demanda, então elas não são feitas todo ano, como a questão do quanto que do quanto o Ministério da Saúde gasta com o SUS. Então aqui, foi um estudo sob demanda feito sobre quanto o país inteiro gastava com saúde, tá? E que no caso, os gastos públicos com ações e serviços de saúde no Brasil no ano 2000, por parte do governo federal, estadual e municipal, podem ser estimados em cerca de 34 bilhões de reais. E neste ano, no caso 2000, os gastos do governo federal com recursos próprios somaram 20,4 bilhões, ou seja, 60% desse total. E dos estados e municípios alcançaram os outros 40%, e aqui tem os valores para vocês verem. Esses valores são simbólicos porque hoje em dia é muito mais do que isso, vocês vão ver depois. Mas entendam que dos 100% gastos com saúde no ano 2000, 60% foi diretamente da União, 40% foi dos estados e municípios, porém, dessa verba que os estados e municípios gastaram, uma parte veio da União também. Então vocês podem botar que pelo menos 80% do que foi gasto com saúde no ano 2000 saiu diretamente da União. E aí foi investido de forma direta ou pela própria União ou de forma indireta pelos estados e municípios, certo? E aqui tem mais um pouquinho, se vocês quiserem saber com que era gasto e tudo mais. Origem das receitas da União. Aqui continua um pouco da distorção de datas, tá? Mas mais uma vez é para vocês entenderem como funciona. Não se apeguem tanto aos valores em si, mas se apeguem à proporcionalidade do que cada um quer dizer, tá? Fontes de financiamento do Ministério da Saúde de 2005 a 2011. Reparem como em 2005, 40% era da CSLL, 19,2% do COFINS e 29,2% da CPMF, que é aquela contribuição sobre movimentação financeira. Então reparem como 30%, quase 30% vinha das movimentações financeiras. Isso cai muito sobre a gente, sobre a população, porque isso cai desde passar um cartão de débito até assinar um cheque. Então, 30% do financiamento do Ministério da Saúde era baseado no gasto das pessoas, tá? E vocês lembram que o salário naquela época era 3,5 os salários mínimos, a média de salário de todo mundo. Já, mais uma vez, repetindo o que eu repeti no vídeo anterior. Não é exatamente certo fazer essa comparação, mas para não entrar em coisas tão específicas aqui, para não deixar o vídeo muito chato e muito longo, eu estou falando por cima, tá? E reparem em 2011 o que acontece. Reparem então uma queda gigantesca da CPMF, porque ela tem uma mudança que, se eu não me engano, acaba... Eu não sei o que aconteceu em 2007 para 2008, mas se eu não me engano, a CPMF ela acaba sendo... Ela deixa de ser sobre qualquer movimentação financeira para ser sobre movimentação financeira específica. E aí ela cai drasticamente
de 30,8% para 1%, de 2007 para 2008. E aí o que acontece? Você precisa repor esse dinheiro de algum lugar. E aí o que você faz? Você taxa as empresas. Porque já que você não quer taxar só a população, você vai taxar as empresas, que é que dá emprego para a população. E aí, olha em 2011 como a contribuição das empresas para a receita do Ministério da Saúde era de quase 90%. Isso aqui dá 89 e uns quebrados. Ou seja, em 2011, isso deve ser até mais hoje, tá? Mas em 2011, a principal fonte de renda do Ministério da Saúde vinha de impostos baseados nas empresas, nos lucros e nas receitas das empresas, tá? Ou seja, quem financia, a grosso modo, para responder a pergunta do nosso querido ser humano que tweetou aquela bobagem, quem financia o SUS e quem financia o Ministério da Saúde e, consequentemente, o SUS são as empresas, não é a gente. Por conta disso aqui que vocês estão vendo. A CPMF foi extinta e aí o governo precisava tirar o dinheiro de outro lugar. Eles fizeram o quê? Taxaram as empresas. E aí vocês podem ver que, coincidentemente, a renda média foi caindo depois disso. Por quê? Porque você começa a taxar mais as empresas e cai no efeito cascata que eu falei no outro vídeo sobre os salários. Você enforca as empresas com mais impostos para elas pagarem e elas têm que diminuir os salários para poder continuar mantendo as suas operações e aumentando elas. Então vocês percebam como é meio distorcido o sistema tributário brasileiro. Aqui a contribuição da CSLL e COFINS para a União, que daí no caso vai para a Seguridade Social como um todo, tá? A CSLL e o COFINS eram 40,8% de tudo que ia para a Seguridade Social. Isso dá 400 bilhões de reais. E dos 172 que saíam do imposto de renda, boa parte disso aqui era das empresas também, porque aqui eles não colocam imposto de renda somente de pessoa física, colocam de pessoa jurídica também. Então pode ter certeza que pelo menos metade disso aqui é de empresa. Ou seja, a gente tem 500 bilhões de reais para mais em 2009 saindo das empresas indo para a Seguridade Social, que é pagamento de pensão, de aposentadoria, que no caso é a Previdência, para assistência social e para a saúde, no caso o Ministério da Saúde, né? Como ele é distribuído? Em 2019, dos 114 bilhões disponíveis, o Ministério da Saúde gastou quase 103 bi com o SUS, ou seja, quase 90% do seu orçamento. Ou seja, o que em 2000, né? Vamos pegar como cálculo o ano de 2000 aquela vez. 60% do que foi investido diretamente para a saúde foi do governo federal. Desses 60%, vamos supor que 90% também foi para saúde, no caso, né? Foi para o SUS, perdão. E desses 90% que foi para o SUS, 90% foi dado, entre aspas, arrecadado via impostos taxados das empresas. Então vocês percebam como é extremamente complexo o sistema tributário brasileiro, principalmente, mas como quem financia o SUS, a grosso modo, e na prática também, são as empresas pagando imposto. E tem outros impostos também, por exemplo, vamos voltar naquela tela lá, o que é cada um aqui. IPVA, a empresa também paga IPVA, ICMS também paga, as empresas também pagam, ISS, as empresas também pagam. Todos os impostos aqui, tirando o imposto sobre herança, as empresas pagam. Então vocês podem ver que a grande parte, o grosso do dinheiro que vem para o SUS, no caso para o Ministério da Saúde, também vem das empresas, né? Vocês podem ver pela essa tela aqui, Fundo de Financiamento do Ministério da Saúde. Tem até taxa de multa do poder da polícia aqui, sabe? Então, por quê? Porque como o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, não existe um imposto para financiar várias coisas. Tem vários impostos, cada um para financiar uma coisa diferente. E aqui um resumo. A maior parte do financiamento do SUS é feito pelos impostos retidos das empresas, na forma de COFINS e CSLL, o que gera uma responsabilidade maior por parte da União, no caso do governo federal, de gerar mais facilidades para as empresas gerarem lucro e, consequentemente, mais receitas para o governo. O que vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é justamente o contrário. O governo vem criando entraves para as empresas, aumentando as taxações, os impostos para as empresas, e aí cai naquilo que várias pessoas falam, vários justiceiros na internet, que taxar grandes fortunas. Quando você taxa grandes fortunas, você não taxa a pessoa que está pagando, porque ela sabe que aquilo não vai voltar para ela. Então o que ela faz? Ela enforca a empresa dela para justamente não ter que pagar mais impostos.
porque no Brasil não vale a pena pagar imposto, entendeu? Então, o cara não é idiota de ficar pagando mais imposto, aquilo não vai nem voltar para ele. Ele vai estar pagando milhões em impostos, mas vai ter que continuar pagando milhares de reais em IPVA, em gasolina, o próprio, no caso da saúde, vai ter que pagar convênio, porque ele sabe que não vai poder usar o SUS quando ele precisar. Então vocês entendem como o que o governo vem fazendo nos últimos anos é um tanto quanto sufocante para as empresas e principalmente para a população. Acho que o recado ficou dado aqui, então espero que vocês entendam. Se ficar alguma dúvida, podem me chamar nos comentários, no Instagram e tudo mais. Caso vocês tenham alguma dúvida do que eu estou falando, eu vou deixar a fonte de tudo que eu estou falando aqui embaixo, tá? Absolutamente todas as informações que eu tirei, eu vou deixar a fonte aqui embaixo. Então por hoje é isso, o vídeo está um pouquinho longo já, espero que vocês cheguem até aqui. Quem chegar aqui, comenta litrão em dobro até as 8, que talvez a gente negocie um litrão pra galera aí, fechou? Um abraço, valeu!